Olá. Recentemente foi divulgado que a Justiça Federal do Amazonas condenou o piloto de um caravan anfíbio que em 2017 envolveu-se num acidente ao pousar na água na região de Anavilhanas, próximo a Manaus, e que desse acidente resultou em ferimentos em algumas pessoas e na morte de uma dessas pessoas. A Justiça concluiu que houve dolo eventual por parte do comandante ao deixar de cumprir determinados procedimentos de checklist e que resultaram no acidente. Criminalização dos acidentes aeronáuticos. É esse o assunto que nós vamos conversar. Criminalização ou judicialização dos acidentes aeronáuticos é uma onda sem volta. Isso está crescendo no Brasil e no mundo. Não tem retorno. Nós, que lidamos com a aviação no nosso dia a dia, temos que ficar atento para isso. Todo acidente ou incidente aeronáutico, se houver danos para o patrimônio público ou privado, ou danos à vida de pessoas, haverá sim uma investigação policial que poderá se transformar num processo judicial para apurar as responsabilidades. Isso é uma tendência mundial, isso não tem volta. Claro que sempre haverá a investigação técnica, aquela que é feita com base na Convenção de Chicago, que tratou da regulamentação do transporte aéreo no mundo, e em especial no seu anexo 13, que trata especificamente da investigação dos acidentes e incidentes aeronáuticos no mundo. O objetivo, como todos nós sabemos, da investigação técnica é levantar as causas do acidente para que ele não volte a acontecer. O anexo 13 da Convenção de Chicago é bem claro nesse objetivo. Ele diz que a investigação realizada por as pessoas ligadas ao Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CIPAER, ela não tem como objetivo punir ninguém. Ela tem como objetivo levantar as causas do acidente e propor medidas que, uma vez adotadas, vão evitar que esse acidente se repita, que volte a acontecer com outra aeronave em um outro lugar do mundo. Mas isso não impede a própria convenção, os artigos da própria Convenção de Chicago deixam isso estabelecido, que cada país, de acordo com a sua legislação, se achar que deve, faça a investigação para apurar responsabilidades. E isso tem se expandido no mundo todo. Os acidentes, a aviação mudou muito e um acidente aeronáutico hoje envolve danos a patrimônio, envolve danos à vida de pessoas e em grande quantidade de pessoas. Então, os governos, as sociedades acham que devem sim apurar as responsabilidades. Se aquele acidente foi consequência de um ato criminoso, o responsável deverá ser punido. Então, normalmente, acontecem duas investigações que ocorrem paralelamente. Nenhuma é mais importante do que a outra e cada uma voltada para os seus objetivos específicos. A investigação técnica, baseado lá no anexo 13 da Convenção de Chicago, vai investigar aquele acidente para levantar as causas. O que ocasionou, quais foram as ações que levaram, ou omissões que levaram aquele acidente a acontecer. Sabido isso, vão propor medidas que serão divulgadas pelo mundo afora para que, uma vez adotadas, evitem que novos acidentes como aquele voltem a acontecer. Paralelamente, o sistema judiciário do país vai investigar se aquele acidente foi resultante de algum crime. Ou uma atitude dolosa, aquilo em que houve a intenção de causar um dano, de causar o acidente, o que nos acidentes aéreos é muito raro. Ou um dolo eventual, aquele em que o autor não tinha a intenção de causar aquele dano, não tinha a intenção de causar o acidente, mas correu o risco ao deixar de tomar uma atitude que deveria tomar ou tomar uma atitude que não deveria tomar. Correu o risco desse acidente acontecer. Então é o dolo eventual. Foi com base nisso, inclusive, que a Justiça condenou aquele comandante do caravan anfíbio lá no Amazonas. Ou então se houve uma ação culposa, resultante de imperícia, imprudência ou negligência. Se houve indício de algum desses aspectos que constituem esse crime, o processo seguirá para a Justiça no processo criminal. Se não, no âmbito policial mesmo, será arquivado, encaminhado lá para o Ministério Público e será arquivado, já que não houve indício de nenhum crime cometido. E nesse caso, prossegue apenas a investigação técnica, que essa sim, de qualquer maneira, no final deverá descobrir as causas que levaram àquele acidente e propor medidas para que ele não volte a acontecer. Outro aspecto que também devemos levar em conta é que nem sempre a medida punitiva, no caso dessa investigação judicial, vai se ater à tripulação em voo. Podemos imaginar uma pane ocorrida em função de uma manutenção mal feita. Alguém errou lá na manutenção, deixou de fazer ou fez algo não completamente bem feito, e a aeronave foi para o voo e a pane apareceu. Então, de cara, já sabe que a origem foi lá numa atividade de solo na manutenção. Ali tem um responsável que, no final, será
responsabilizado por isso. Mas a pane apareceu em voo, fruto daquela manutenção mal feita, a pane apareceu em voo. E em voo, a tripulação tem medidas que deverá fazer. Essa tripulação foi treinada e tem o checklist de emergência, tem o manual da aeronave com as medidas que o fabricante colocou para serem adotadas no caso desse tipo de pane aparecer. Se a tripulação, quando a pane apareceu, interpretou errada, ou não cumpriu o checklist, ou não fez da maneira adequada, ela também será responsabilizada judicialmente porque ela contribuiu para o acidente. Então, nem sempre, na esfera judicial, vai se ater ao causador. Vai levar em consideração todos aqueles que tiveram algum tipo de envolvimento no acidente. Quem causou foi a manutenção, já está definido. Em voo, a tripulação poderia ter evitado, poderia ter minorado, tinha ações previstas no checklist de emergência que ele deveria fazer. Se ela fez, e o acidente aconteceu, paciência, ela fez o que tinha que fazer, mas não evitou o acidente. Agora, se ela não fez, ela também será responsabilizada. Do mesmo modo que leva-se em consideração a tripulação, leva-se em consideração manutenção, por exemplo, o aspecto gerencial também é envolvido nisso. A gerência da empresa de aviação, por exemplo, tomou alguma medida que não deveria tomar, deixou de realizar um treinamento em função dos custos que não podia fazer naquele momento, e essa falta de treinamento resultou num acidente, ou então cortou determinado procedimento de manutenção em razão de custos por não ter dinheiro naquele momento, e isso foi um dos causadores de um acidente, esse gestor também será responsabilizado. Então, é preciso que todos nós que trabalhamos com aviação, não só comandantes, não só manutenção, mecânicos, mas todas as pessoas envolvidas no setor aéreo têm que ficar atentas para isso. O acidente aeronáutico gerará sempre, além daquela investigação técnica para descobrir os motivos que levaram ao acidente, ela levará também a uma investigação policial, uma investigação judicial para apurar responsabilidades e as punições consequentes. É importante que todos nós fiquemos atentos a isso, porque essas coisas acontecerão sempre paralelamente uma à outra. Uma coisa que se pode concluir de tudo isso é que a única maneira de se evitar a criminalização dos acidentes aeronáuticos é não se cometer crimes nessa atividade, é cumprir todas as normas que estão previstas a serem cumpridas. Outro dia eu falei aqui no vídeo sobre a jornada de trabalho do aeronauta e a quantidade de horas de voo máxima. Isso está previsto na lei do aeronauta. E quando esses detalhes não são observados e no final resultar um acidente, é sempre bom lembrar que deixar de cumprir uma lei e deixando de cumprir o que está na lei do aeronauta, estamos deixando de cumprir também o Código Brasileiro de Aeronáutica. Ao fazer isso, está se cometendo um crime. Está deixando de fazer aquilo que é previsto em lei. É com um olhar nisso que nós devemos nos preparar para a atividade aérea. Saber o que nós temos que fazer, nos prepararmos para fazer e fazer quando a situação acontecer. Isso, evidentemente, pensando numa emergência. E, no mais, cumprir tudo aquilo que está previsto a ser cumprido. Seguir checklist, seguir a padronização, seguir aquilo que foi feito no treinamento, seguir o que está previsto na legislação brasileira. Valeu, muito obrigado.